Digamos que o cérebro é afetado, portanto é aí que, do ponto de vista orgânico, se localiza a doença, mas a sua base é psicomoral. E é muito interessante que no final do século XVII, em 1688, numa tese de doutoramento, alguém defende uma tese desta natureza, em que a dimensão psicossocial é, digamos, relevada, em que ela tem a primazia, no momento em que as explicações médicas são predominantemente, como veremos já de seguida, são predominantemente iatromecânicas. Vai, portanto, a tese, a descoberta ou esta invenção da doença nostálgica vai gerar controvérsia. Logo, na primeira década, Teresa, o slide seguinte, por favor, logo na primeira década do século XVIII, um importante médico, também suíço, é no espaço suíço que as coisas, portanto, toda a tematização e a discussão se processa, e todos estes médicos são Ioannes, ou Ioann, este Ioann Scheuchzer, pronuncio mal seguramente, François terá a oportunidade também de me corrigir neste aspecto. Portanto, ele apresenta uma tese iatromecânica como explicação para a nostalgia. Estou a tentar tirar daqui uma coisa que me aparece e me incomoda, me impede de ler o texto. Ok, já afastei. Portanto, este importante médico suíço, Scheuchzer, em 1705, publica em francês. Francês é uma língua que aparece recorrentemente também neste tipo de textos, a par do latim, é a língua culta da Europa no século XVII e, porventura, mais precisamente, ainda no século XVIII. Ele publica portanto, mensal, com periodicidade semanal, um conjunto de folhas, em que ele trata precisamente do AMVE, isto é, do mal do país, do mal de quem se sente fora do seu espaço natural, do espaço em que a sua vida pode ser feliz. Para este autor, a explicação, portanto, a etiologia da nostalgia tem a ver fundamentalmente com o ar. O ar nas montanhas suíças seria um ar, portanto, era um ar leve e subtil, o que, associado, o ar associar-se-ia aos alimentos, portanto, entraria também no sangue e daria origem a veias e artérias estreitas. Ora, quando as pessoas com este tipo digamos, de constituição eram levadas, ou quando elas iam para zonas baixas e planas de outras regiões da Europa, acabavam por ser afetadas pelo facto de aí o ar mais espesso requerer artérias e veias mais largas que as pessoas não tinham. Gerava-se um bloqueamento, eu não saberei explicar, não saberei explicitar com rigor deste autor o modo como se processavam estas alterações patológicas a nível
do sangue que afetavam o cérebro, mas, portanto, nós estaríamos em face de uma doença física, de uma doença que era inteiramente explicável por razões mecânicas, curiosamente, recorrendo também a um dos humores principais da tradição hipocrática ou galénica, ao sangue, como, como elemento portanto, que era fundamental na produção, na, no surgimento desta doença. Esta tese, digamos, não tem contraditores imediatamente, mas, passando ao slide seguinte, Teresa, em meados do século, já um bocadinho depois de meados, um importante médico suíço também, Johannes George Zimmermann, tem vários textos. O que eu menciono aqui é o Nacional Stolze, que, portanto, será o orgulho ou orgulhoso nacionalista. É um escrito de 1758, em que o autor contraria a tese e a atonomecânica, considerando que na base da nostalgia estão aspectos de natureza psicológica e, muito particularmente, o orgulho próprio dos suíços. Devo reconhecer que encontrei muito poucos elementos sobre esta obra e sobre outros trabalhos do autor que vão na mesma direção. Tenho a esperança, amanhã irei trabalhar na Biblioteca Nacional, tenho a esperança que na Biblioteca Nacional existam alguns dos seus escritos. Já procurei, mas na Biblioteca Nacional é sempre possível encontrar surpresas de estar com um nome latinizado ou algo assim. Portanto, é um autor, ele foi aluno de Haller, é um autor que foi muito considerado no seu tempo, foi convidado pela Catarina da Rússia para trabalhar na sua corte, trabalhou com Frederico II da Prússia, portanto, era um médico muito conceituado e tenho curiosidade de conhecer um pouco melhor o seu trabalho sobre a etiologia moral ou psicológica da nostalgia. E passaria, Teresa, slide seguinte, em que, digamos, em que eu digo que há uma decisão da controvérsia. Decisão no sentido em que alguém, neste caso, é uma figura respeitável à escala da Suíça e à escala europeia, Albrecht von Haller, que foi aluno de Boerhaave, como foram, porventura, todos os médicos muito relevantes do século XVIII. Isso é de facto muito interessante, sendo que Boerhaave era considerado preceptor totius europae, portanto, professor de toda a Europa, e Haller foi aluno dele, é um médico muito respeitado, e precisamente no final da vida, ele publica em 1777, salvo erro, ele morre no ano seguinte, ele publica no suplemento do Dicionário da Enciclopédie, o Dicionário de Sciences Raisonnées. Ele publica então na Enciclopédie, no tomo 4 do suplemento, páginas 59 e 60. É um artigo pequenino, mas um artigo de facto exemplar, em que Haller tenta mostrar, em primeiro lugar, a primeira afirmação é que a nostalgia afeta os borgonheses, afeta, portanto, um conjunto de povos que não apenas os suíços, portanto, não é um mal suíço, apresenta, portanto, vários exemplos de povos em que a nostalgia está muito presente. Dá um exemplo, a propósito dos suíços, de um estudante suíço que ele conheceu na Alemanha, que estava
fortemente afetado de nostalgia, em contacto com Haller, com outros amigos, portanto, conversaram com ele, convenceram-no de que o regresso à sua terra era algo perfeitamente viável, que ele não ia ficar eternamente separado do seu país, dos seus amigos, e, diz ele, e com isso ele melhorou bastante, com essa esperança, com essa expectativa de regresso. Portanto, diz Haller, qualquer ser humano, independentemente de ser suíço ou de ser de qualquer outra região, está sujeito à afecção nostálgica. Teresa, o slide seguinte, e perguntamos então, mas porquê que os suíços estão efetivamente mais sujeitos que os outros, que os outros povos à nostalgia? Haller encontra para isso uma razão, razões que têm fundamentalmente a ver com o modo, com a organização política da Suíça, com a sua Constituição e com idiosincrasias próprias dos suíços. Do ponto de vista da Constituição política, diz Haller, a Suíça só muito raramente dá o direito de residência a pessoas que não nasceram na Suíça. Portanto, é pelo sangue que esse direito, portanto, tem, que é eficaz, portanto, que ele se efetiva. O que é, digamos, portanto, uma particularidade da Constituição suíça ser mais, digamos, mais, diríamos hoje, extremista nesse ponto do que de exclusão dos estrangeiros como residentes no país, mais do que qualquer outra. Por outro lado, os suíços estão habituados a viver sempre, num quadro restrito, com relações com familiares, com amigos, portanto, sem um espaço social mais amplo e só muito raramente viajam. Portanto, não é um povo de viajantes como outros são. E daí que eles estejam mais sujeitos a este mal, ao mal que ele intitula o seu texto na enciclopédia Nostalgie, o mal du pays. Portanto, os suíços estão mais sujeitos, dadas estas características, e principalmente os habitantes de aldeias da zona dos Alpes suíços, portanto, pessoas que vivem em condições de isolamento maiores. A este respeito, eu recordo que Haller escreveu, na juventude, por volta ainda antes dos 30 anos, ele escreveu um poema, Die Alpen, os Alpes, que Fernando Silva, do Centro de Filosofia, teve a amabilidade de traduzir há alguns anos para um pequeno volume editado por mim e pela Palmira Fontes da Costa, Corpo, Poesia e Afeto, em Albrecht von Haller, e não tive oportunidade recentemente de reler o texto. Aquilo que de memória retenho é a importância que a natureza tem, tanto nestes poemas, mas é de algum modo uma natureza perdida. E se bem me recordo do final, portanto, há uma contraposição entre os tempos áureos de que fala o poema e os tempos outonais, os tempos de decadência em que digamos, de expectativa de morte com que termina o poema. Portanto, não olhamos para o texto, Fernando Silva não olhou para o texto dessa maneira, ao fazer a sua apresentação, ao fazer o trabalho sobre ele. Nós próprios
a Palmira, cuja memória evoco, aproveito para evocar, Palmira e eu próprio, no momento não nos chamou a atenção a dimensão nostálgica do texto, mas é interessante que em 1777, ao escrever o seu artigo para a Enciclopédia sobre Nostalgia, que Haller se lembre que tenha uma referência especial aos habitantes dos Alpes suíços. E a releitura deste texto evidenciará com certeza muito mais do que aquilo que de memória eu posso reter, em que, portanto, na leitura do momento, já há um bocadinho mais de 15 anos, quando organizámos este volume, aquilo que de memória retenho é principalmente a força da natureza, a grande paixão da natureza como guia que Haller, e não está com certeza desacompanhado, estamos no período do iluminismo, em que a natureza tem uma força extraordinária, mas a par disso há com certeza também uma dimensão melancólica, uma nostálgica e melancólica. E eu terminaria com a pergunta, afinal, o que é a nostalgia? A nostalgia não é com certeza, Teresa, peço o último slide, a natureza não é com certeza essa doença mortal de que falava Offa, muitos outros, o próprio Haller ainda assim considerava que era uma doença bastante grave. A nostalgia é um sentimento que pode afetar cada um de nós, é um sentimento que nós encontramos, porventura, em muitas das grandes narrativas. A Odisseia pode, julgo, ser vista como uma viagem nostálgica de regresso, de desejo de regresso a Ítaca, à sua terra, ao lar, ao convívio com os amigos, por parte de Ulisses. Eu trouxe para concluir, portanto, em ligação com esta pergunta, afinal, que sentimento é este sentimento nostálgico? Em que é que ele se distingue, se é que se distingue da melancolia enquanto tal? Escolhi um poema de Floribela Espanca, em que o poema que começa nesse país de lenda que me encanta. Esse país de lenda que me encanta é um país, portanto chama a atenção desde logo que não é neste país, é esse. Há aqui uma distância, uma estranheza em relação ao país de que se fala, e que é um país em que perdi, ficaram meus brocados, que perdi, portanto, perdeu os brocados, mas não perdeu só os brocados, perdeu, segunda estrofe, portanto, estamos num poema, na segunda estrofe, que ela diz, tanta opala que tinha, tanta, mas tão bem essa opala, ela perdeu. Portanto, ela semeou essas pedras preciosas que têm capacidades extraordinárias de atrair o amor, de trazer paz, de trazer, portanto, sentimentos e experiências tão positivas, tão bem, as suas muitas opalas, ela perdeu e, portanto, estamos numa experiência de perdição, de afastamento e, de certa maneira, ficção. Quer dizer, ela pergunta, na terceira estrofe, pergunta que país é esse? Se esse país de sonho e de ansiedade, se é uma pura quimera, se é uma realidade, como quer que seja, ela quer voltar. Ela quer que lhe mostrem esse país, já o disse antes, na segunda estrofe, mostrem-me esse país onde nasci, portanto, esse país do qual estou afastada, não sei o caminho que percorri nesse afastamento, mas eu estou afastado desse país, estou afastada dele, mas é o meu país natal. Eu quero
eu quero regressar, não, portanto, quero voltar, não sei por onde vim, e o poema termina, de facto, de uma forma muito interessante, os últimos versos, a não ser mais que sombra da sombra, por entre outra sombra, por entre outra sombra, por entre tanta outra sombra igual a mim. É um poema cuja ambiência é uma ambiência nostálgica, é uma ambiência melancólica, de tristeza, de sombra. A sombra tem este lado de tristeza, tem também o lado de desconhecimento de si, de distância de si a si mesmo, portanto, de algum modo, é, é, a poetisa é uma sombra também de si mesma, é uma sombra de uma sombra, mas de, de, que constitui a sua identidade perdida, portanto, faz parte da perda da sua identidade, esta dimensão, este ser sombra de uma sombra, igual a tantas outras sombras que a circundam, que estão à sua volta. Portanto, eu penso que aqui encontramos aquela, aquela ambiência própria do sentimento nostálgico, de alguém, portanto, da distância, em relação a um tempo e a um lugar. A nostalgia diz do tempo feliz, do tempo em que fomos felizes ou em que se foi feliz e que se perdeu, mas também do lugar. E aqui temos a combinação dessas duas coordenadas, a coordenada temporal e a coordenada espacial, na medida em que há um afastamento desse país, que é, ao mesmo tempo que é o meu país, há um afastamento do reino, do lugar onde se foi infanta, onde se teve imensas coisas e afinal tudo isso ficou, tudo isso se perdeu. Uh, penso que este poema, penso que este poema é um bom exemplo de de um retrato, de uma narrativa, de uma experiência que me parece ser uma bela expressão da nostalgia. Não é com certeza a única, a literatura, as artes estão cheias de nostalgia. Pareceu-me este poema um poema exemplar. Eu pedia agora ao François para fazer o seu comentário relativamente à nostalgia, relativamente àquilo que pensa. Sem François, estás à vontade. Obrigado. Boa tarde a todos. Ouvem-me bem? Sim, estou a ouvir bem. Sim? Está bem, está bem. Sim, o Adelino pediu-me para juntar um pequeno comentário. Agradeço muito este convite. Adelino, citaste o médico suíço Johann Jakob Scheuchzer, é assim que se diz, na controvérsia sobre o Heimweh, nostalgia. E de facto lembrei-me que a casa onde eu passei o meu primeiro ano de vida chama-se Scheuchzerstraße. Tem o nome deste médico, que era um grande investigador da geologia dos Alpes e da origem e da compreensão dos fósseis, que na altura era um mistério, não se sabia. Parece que é o autor que empregou pela primeira vez na literatura científica o termo Naturwissenschaft, ciências naturais. Isto que eu li. As obras dele são todas acessíveis facilmente na internet através da Wikipédia. Portugal. Adelino, também citaste o Johann Georg Zimmermann, que era um médico procurado pelos monarcas da época, Frederico o Grande, Catarina da Rússia. Zimmermann escreveu em 1756 um poema Die Zerstörung von Lissabon, a destruição de Lisboa.
mas a obra magna deste autor é um tratado sobre a solidão, über die Einsamkeit, situado dentro da discussão geral em curso na altura à volta do tema da melancolia. O autor também correspondia com Leibniz, por exemplo. Quanto ao Heimweh, hoje em dia, sendo eu suíço de origem e português de adopção há 30 anos, confronto-me no consultório de psiquiatria e psicoterapia com a clínica da nostalgia e do Heimweh, do mal du pays, do homesickness. Heimweh é hoje ainda um termo popular na língua alemã, situa-se entre nostalgia e saudades, é uma melancolia menor e passageira. Heim é o lar, V designa uma dor, é um termo antiquado, com conotação da dor imediata, intensa, mas passageira e inócua de uma criança um pouco sensível. Em francês, mal du pays é mais forte, parece-me. É menos sentimental. Surge aqui o mal, o negativo, o adverso, o hostil, que nos dá uma pista. Homesickness dos ingleses é ainda diferente, é mais perto das sensações, mais perto do nojo, do abatimento físico, da fraqueza, talvez. Na minha clínica do Heimweh, volto a encontrar dois aspectos complementares da nostalgia, para cima. De um lado, o polo perda, dor, tristeza, e do outro lado, o polo rejeição, expulsão, perseguição. Duas pequenas histórias ilustram estas duas vertentes. Primeira pequena história. Tinha eu, há pouco, 8 anos, mais ou menos, quando testemunhei e compreendi o que é Heimweh, realmente. Chegou à casa da minha infância, perto de Zurique, uma nova fille au pair. É uma instituição na Suíça e também em outros países, onde as jovens mulheres, ou jovens de 15 anos, 16 anos, de uma parte da Suíça, francesa, são enviadas para a parte alemã e vice-versa, ou da parte italiana, para estar durante um ano numa família e aprender a lidar com crianças e com a vida da casa. Então, uma jovem chegou a uma nova fille au pair de 15 anos e desde a sua chegada, esta rapariga não fazia outra coisa senão chorar abundantemente, chamando sempre pela sua mãe dia e noite. Eu fiquei muito impressionado e os pais dela tiveram de vir de urgência buscá-la. A rapariga regressou ao lar parental e nós ficamos sem fille au pair. Temos aqui nesta história o polo perda, dor, tristeza, com a sua cura, que é o regresso, a reunião, o reencontro com o objeto perdido. O segundo polo, numa segunda história, bem mais tarde, um psiquiatra e formador em terapia familiar, onde fiz um workshop com ele, uma formação, vários fins de semana, argentino, emigrado voluntário na Suíça há 15 anos, mas por razões políticas, contou-nos o seguinte: tinha decidido, a um certo momento, de regressar ao país de origem com a sua mulher. Chegou bem ao aeroporto de Buenos Aires, com todos os seus bens em malas e bagagens. No stand de táxi, foram-lhes roubados todas estas malas e bagagens, sem deixar rastro nenhum. Chocados, traumatizados, decidiram regressar imediatamente para a segura e acolhedora Suíça, onde ficaram para sempre. Temos nesta segunda
história, o outro polo da nostalgia, do heimweh, é o do perigo, da ameaça, da agressão, da expulsão. Temos a pátria que desprotege, que rejeita, que agride. Estes, estes dois aspectos, ah, sim, estes dois aspectos da nostalgia e do heimweh evocam um conceito psicanalítico. São as duas posições conhecidas, clássicas, cunhadas por Melanie Klein há cerca, ou penso que bastante exatamente há 100 anos, para entender o desenvolvimento psíquico da criança. Temos a posição esquizoparanoide, corresponde à segunda história que contei, é uma posição primitiva e precoce, onde o mundo é fragmentado, privado, dividido entre o seio bom, com gratificação ilimitada, e o seio mau, com frustração total, privação ou até com veneno, provocando uma reação agressiva, vontade destruidora da criança. Isto é a posição esquizoparanoide. A posição depressiva, que vai mais tarde no desenvolvimento, na qual domina a ameaça da perda do bom seio, da perda da mãe boa, seguida com a culpabilidade pela reação agressiva e os ataques da posição anterior, e depois surge o desejo de reparação, de reunião, de perdão. Corresponde à primeira história, esta. Também o Heimweh dos mercenários, li que o Heimweh dos mercenários suíços era desencadeado quando nos países estrangeiros onde estavam a lutar ouviam o som de uma vaca. Isto podia provocar a doença, desencadear a doença. Bom, estas duas posições que eu referi, que são conhecidas, clássicas, não são propriamente fases do desenvolvimento psicológico, mas são lugares entre as quais a criança e mais tarde o adulto, nós todos, oscila ao longo da vida toda. Ambas as posições são reativadas, no meu ver, em quase todas as situações de emigração, causando, por vezes, a clínica e as patologias do Heimweh. Mas quem são as pessoas que sofrem desta aflição paradoxal, conflituosa, complexa? Trata-se de fragilidade, são pessoas frágeis, são de vidro e não de diamante, são duros, mas podem partir como o vidro, são rígidos, mas não rígidos. Nesta visão, algo pode fraturar-se, quebrar-se para sempre, devido a uma falha da estrutura e sob pressão do exterior. Ou, outra visão, estamos no reino da fraqueza, da astenia. São pessoas fracas, psicasténicos, com falta de energia, de força, de vitalidade, de força anímica, de força moral, talvez. Isto, numa ver, são tradições diferentes de pensar a sensibilidade, a predisposição, a nostalgia e a melancolia. A fraqueza, a astenia, é mais de origem grega. Os gregos acho que não conheciam o conceito de fragilidade, que vai mais tarde, são os romanos que descobriram a fragilidade e a imagem do vidro. E depois, mais tarde, a fragilidade, com o Santo Agostinho, penso eu, a fragilidade moral que vai no cristianismo. Acho que é importante termos esta consciência, porque conforme a metáfora que utilizamos para a nossa compreensão, altera-se o nosso prognóstico e o nosso tratamento da nostalgia. Será que vamos colar os pedaços? Ou será que vamos instilar forças? Redescobri, não vou demorar muito mais, redescobri o livro Psicanálise do Migrante e do Exilado, escrito em 82 por Leon
e Rebecca Greenberg, no qual os autores investigam estes aspectos numa visão kleiniana. Surge o termo no fundo não existe, mas ele está lá, emigrability, termo criado por um psicólogo holandês, Menges, em 1959, que define a capacidade, definido como capacidade de controlar ou de ultrapassar o mal du pays, o homesickness, conforme este autor. O perigo de mergulhar e ficar doente da nostalgia, do heimweh, aumenta se o indivíduo não completou o seu desenvolvimento psíquico no seu processo de individuação. Prevalecem problemas infantis não resolvidos, provenientes de uma relação conflitual com a mãe. Trata-se de algo mais do que o sentimento de nostalgia pelo país de origem, é uma dependência, um apego doentio ao lar familiar de origem. De volta à clínica do Heimweh. Na minha clínica do Heimweh, no consultório, encontro os modernos mercenários suíços, alemães, austríacos, franceses, ingleses. São jovens adultos que chegam a Lisboa com um emprego precário, por exemplo, em call centers. Do ponto de vista sociológico, podia-se dizer, fazem parte não do proletariado, mas do precariado. Estes jovens estão cheios de esperança de resolver incertezas, indefinições das suas identidades e procuram distância das figuras parentais. Descobrem depressa que o afastamento geográfico e as benesses da terra, da urbis prometida, Lisboa, claro, apenas resolve uma pequena parte em relação às figuras parentais e dão-se conta que a problemática das figuras parentais não se resolve-se na geografia da alma e não no Google Maps. Quando estas geografias interiores e exteriores se confundam, a nostalgia, o heimweh, cresce, agrava-se, tornando-se às vezes depressão ou melancolia mais forte. Outros, com as figuras parentais internas resolvidas, consolidadas e em paz, resolvem o heimweh de forma feliz. Este fim de semana passado encontramos, a Fátima e eu, um casal de brasileiros, académicos sexagenários, estabelecidos em Portugal há 6 anos, devido à situação dos professores que se tinha degradado em São Paulo. Perguntei o que era para eles o heimweh, a nostalgia. O homem respondeu que, tendo de origem meio húngaro, um quarto espanhol e um quarto italiano, sempre se sentia algo estrangeiro no seu país natal. Para ele, a pátria, a terra-mãe, era lá onde a sua mulher estava. Mulher com a qual vive desde os seus 19 anos. E é talvez verdade. Para nós, tipo, ultra pós-modernos que somos, a pátria-nação... François, peço desculpa, tenta abreviar agora a parte final. Sim. Só dizer, o meu próprio heimweh, estou consciente que resolvo uma parte do meu heimweh com os meus doentes, com os quais posso falar suíço-alemão, francês, e tentando cuidar na medida do possível, das suas nostalgias. Obrigado. Obrigado nós, obrigado eu, pela tua intervenção muito esclarecedora. Passaríamos a palavra à Teresa, depois no final batemos. Muito obrigado. Então foi muito interessante ouvir-vos, eu estava aqui muito lançada em grandes reflexões, mas então vou aqui compartilhar. Eu tenho estado a trabalhar um tema que não era um tema que tivesse muito dentro da minha área, mas que foi crescendo em mim um interesse grande pelo tema do ecofeminismo, sobretudo nas artes, as práticas artísticas.
Pronto, eu acho que a maioria de vocês sabe, portanto, eu leciono na Faculdade de Belas Artes e por isso trabalho muito com alunos de pintura, de escultura, com os mestrados, portanto, e normalmente o meu trabalho está muito dentro apesar de ser um trabalho teórico, eu acabo por me concentrar muito na expressão artística e na análise de obras de arte, e cada vez tenho sentido nos últimos anos que este tema das preocupações ecológicas e a sua relação com as questões do antropoceno, muito nesta expressão ecofeminista, está de facto num processo de crescimento. E pronto, e então recentemente tenho estado a trabalhar esse assunto por causa de um projeto que estava a submeter à FCT. E claro, como estou sempre também muito interessada neste tema da melancolia, já há alguns anos, e como o Adelino também referiu, a melancolia são as melancolias, não é? E tem de facto muitos modos, e estes modos nós conseguimos realmente encontrar em muitas expressões diferentes, não é? E, desculpem. Então eu gostaria de começar com... bom, isto para vos dizer que eu tentei encontrar, encontrei sem querer, não podia deixar de encontrar um paralelo entre algumas das obras de arte que fui conhecendo e que fui trabalhando nestes últimos meses e esta nossa temática da melancolia. Pronto, e então é basicamente sobre isso que vou falar de uma forma um bocadinho sucinta, portanto alguns assuntos poderiam carecer de maior desenvolvimento, mas poderá eventualmente ficar para outro dia. Então, gostaria de começar com a leitura deste poema. Versenshire é uma escritora, poeta, jovem, ela é de origem somali, mas criada em Londres, recebeu recentemente um prémio de poesia, e então diz o seguinte: Later that night, I held an atlas in my lap, ran my fingers around the whole world and whispered, "Where does it hurt?" It answered, "Everywhere, everywhere, everywhere." Então eu achei este poema muito, muito simbólico, também muito expressivo, pelo facto de ser de uma poetisa, e foi curioso que o Adelino também concluiu com as palavras de Florbela Espanca, por esta sensibilidade que eu quero também trazer. Muito rapidamente, só este contexto do antropoceno, pronto, ultimamente, pelos piores motivos, ouvimos falar muito deste conceito, não é? Portanto, é de facto o termo a que se chegou para caracterizar, entre muitas outras sugestões filosóficas, mas é o mais consensual, a que se chegou para caracterizar esta época em que nos encontramos, em que há de facto este colapso gigantesco, não é? Entre as escalas humanas a humana e da natureza, e no entanto esta pegada humana acaba por ter um impacto astronómico no sentido realmente de destruir e de modificar dramaticamente a face do planeta. E nesse sentido contribuindo para destruir, devastar não só ecossistemas, como também culturas, não é? Culturas de povos indígenas e outras que vão desaparecendo. Então isto é realmente um drama que afeta a natureza, afeta a humanidade e de vários movimentos, não é? E em várias direções, por assim dizer. O que temos também assistido paralelamente é que existe cada vez uma maior expressão artística que tenta, por um lado, questionar, refletir, criticar, chamar a atenção para todo este tema, mas mais fundo ainda do que isso, encontramos algumas práticas artísticas que procuram restaurar uma ligação entre a natureza e o planeta, uma ligação entre a nossa natureza, quero dizer, e a vida da natureza, por assim dizer. E nesse sentido é uma busca e uma prática bastante nostálgica também, e fazendo aqui também este paralelo, depois veremos um pouco mais à frente. E nesse sentido a arte em específico ecofeminista parece ter aqui um papel realmente importante na medida em que o ecofeminismo defende
e eu já passo a explicar que existe de facto uma relação especial entre as mulheres e a natureza. Perdão. Vandana Shiva é uma filósofa que, não sendo a única, obviamente, mas tornou-se uma pessoa bastante ativa neste domínio e é difícil falar do ecofeminismo sem a trazermos. Ela, de facto, é uma personalidade importante e tem trazido uma ideia que eu acho interessante, entre muitas outras, há ecofeministas com posturas mais políticas, outras mais radicais, outras mais do campo cultural, mas enfim, esta citação em particular interessa-me porque encontro aqui algumas ligações possíveis com algumas obras de arte. Esta ideia de que as mulheres têm, de facto, uma especialidade em tratar a vida. E por esse motivo, quando a vida é posta em causa no planeta, é às mulheres que devemos recorrer. Na verdade, podemos compreender que as políticas internacionais têm falhado bastante, não é? Pelo menos nos últimos 50 anos, que é mais ou menos quando se iniciaram as principais políticas internacionais com este foco, não é? De tentar controlar os malefícios da poluição e do chamado ecocídio, como hoje podemos claramente dizer, e então ela fala-nos aqui de uma solução, não é? Que é uma solução muito natural, qualquer coisa assim como olhemos para aquilo que as mulheres sabem fazer, para a forma como elas sabem cuidar da natureza. As mulheres que foram sempre afastadas do poder, não é? E por esse motivo, que é uma questão obviamente a lamentar, mas por esse motivo elas acabaram por aprender outro tipo de habilidades, não é? E são essas habilidades que poderão ajudar a manter a vida no planeta. Então, essa ideia um pouco sonhadora, não é? E ao mesmo tempo poética, mas é onde se fixa aqui este princípio. Desculpem. Bom, então, o ecofeminismo é de facto um ramo do feminismo, que não expressa o feminismo todo, não é? Portanto, é apenas um ramo do feminismo. Passo também a dizer que é um ramo do feminismo bastante controverso, tem sido extremamente criticado por outras correntes do feminismo e hoje está, de facto, a voltar bastante às discussões académicas, porque esteve durante alguns anos um bocado retirado. Portanto, o ecofeminismo foi uma corrente que surgiu em meados dos anos 60, 70, sobretudo com mais expressão nos anos 70 e 80, e depois caiu perfeitamente em desuso por via das fortes críticas que recebeu de outras correntes do feminismo, que foram, por sua vez, ganhando mais expressão. Mas, resumidamente, a análise ecofeminista explora conexões entre as mulheres e a natureza, na cultura, religião, literatura, iconografia, e aborda os paralelos entre a opressão da natureza e a opressão das mulheres, encontrando aqui uma analogia, por assim dizer, entre as mulheres e a natureza por via desta exploração e opressão. Estes paralelos incluem, mas não se limitam, a ver as mulheres e a natureza como propriedade, ver os homens como os curadores da cultura e as mulheres como as curadoras da natureza. E os homens que dominam as mulheres e os seres humanos dominam a natureza. O ecofeminismo, assim, enfatiza que tanto as mulheres quanto a natureza devem ser respeitadas naturalmente. É um ramo do feminismo, como disse, que vê o ambientalismo e a relação entre as mulheres e a terra como fundamentos para o seu pensamento e ação no mundo, bem como, no caso das artes, o fundamento para as suas práticas artísticas. Portanto, como eu vos dizia há pouco, estas correntes começaram por ter mais expressão a partir dos anos 60, 70, no caso das artes em particular, com o desenvolvimento da arte conceptual e também da land art, surge uma corrente de feminismo ecológico, de raiz espiritual, que começa a questionar a exclusão das mulheres no mercado da arte e simultaneamente começa a olhar muito para a mulher como uma espécie de deusa, um olhar matriarcal, que
pretende valorizar esta conexão perdida entre a mulher e a natureza. Numa época, não é, em que havia realmente aqui uma forte expressão de contracultura e ao mesmo tempo acontecia culturalmente uma série de, politicamente, desculpem, uma série de questões, como a Guerra do Vietnã e outras questões ligadas também ao aparecimento dos hippies e, portanto, toda uma cultura que traz esta ideia de que a mulher pode ser uma chave, digamos assim, ter uma habilidade diferente de cuidar da natureza, como diria ali a Vandana Shiva. Contudo, este termo ecofeminismo surge realmente com Françoise de Bonne, no livro Le Féminisme ou la Mort, em 1974, e esta é realmente a perspectiva que resumidamente coloca as mulheres nesta relação com a natureza, não propriamente as mulheres numa relação de poder, mas chama a atenção para esta questão. Há depois uma continuidade teórica com Caroline Marchand, que vai continuar de uma forma até um pouco mais enfática a ligar esta questão da exploração da terra com a exploração das mulheres, não é, por via do patriarcado e do capitalismo. O que fará com que, e é uma corrente que hoje está a ser bastante desenvolvida, fará com que o ecofeminismo se comece a associar com outras causas, nomeadamente causas indígenas, antirracistas, LGBT e as chamadas minorias, que hoje parece que já não se pode usar esse termo, mas pronto. O que é também extraordinário nesta corrente do ecofeminismo e na sua expressão artística, sobretudo, é uma espécie de uma revelação ou uma concepção da natureza que ultrapassa bastante o domínio apenas do ambientalismo, o domínio físico ou geográfico, e se estende a uma dimensão espiritual muito mais ampla, portanto, onde realmente a natureza é sentida e é expressa como uma energia viva e sagrada. E assim a mulher surge também como uma espécie de um veículo potencializador. O primeiro exemplo, desculpem, eu acabei por nem falar deste exemplo anterior, é uma artista espanhola que eu tenho maior apreço, Lucia Loren. Ela, neste caso, não é particularmente uma obra, se calhar, de melancolia, não é? Mas é uma artista que eu acho admirável. Trabalha muito com instalações, intervenções e neste caso são pedras de sal, que representam seios femininos e são esculturas efêmeras. Portanto, estas esculturas foram literalmente lambidas por vários animais e foram sendo corroídas pela erosão do tempo num movimento cíclico da natureza muito, muito interessante e muito bonito que ela quis recuperar. Ana Mendieta é uma artista que talvez possamos dizer que ela foi uma das pioneiras, certamente, num período relativamente curto, porque infelizmente ela também faleceu bastante jovem, conseguiu criar um conjunto de obras que trazem este tema desta relação entre a mulher e a terra com uma grande expressão. No caso de Mendieta, é interessante mesmo trazermos este conceito da nostalgia que o Adelino falou, e eu estava a ouvi-lo e estava já também aqui a fazer esta relação, como não podia deixar de ser. Para ela, realmente, a expressão da terra, que ela, neste conjunto de trabalhos de Earthworks, é uma expressão antropomorfizada, digamos assim, em que ela dota a terra de uma sensibilidade e ao mesmo tempo de um desejo de identidade, mas isto numa troca, não é? Porque no fundo é a projeção do seu próprio corpo. No entanto, a sua relação com a terra vai muito além do material escultórico. Portanto, ela rompe com a ideia da land art, que de certa forma é
uma inspiração também do ecofeminismo nos anos 70, e abraça uma espécie de uma outra herança ancestral e estética totalmente alternativa, que seria realmente o ecofeminismo, ainda que ela própria talvez não tivesse ainda bem essa consciência. Ou seja, do conceito, não é, deste termo, porque tudo isto estava também ainda em constante, estava realmente a ser desenvolvido neste momento. Então a consciência da terra para Mendieta é uma expressão do seu corpo, de um corpo que está impregnado de uma imanência espiritual. Neste conjunto de obras, Earthworks, que ela começa a fazer em 1973, a melancolia acontece por via de uma encenação da própria morte, em busca de redenção na sua relação com a natureza maternal, onde ela se enraiza. Esta é uma das primeiras peças criadas. Vou-vos mostrar aqui mais uma. Oi, peço desculpa. Portanto, na realidade, esta até acontece primeiro, em 1973, surge de um conjunto de uma série de documentação fotográfica que ela realiza numa estadia no México, e é aqui precisamente que Mendieta vai iniciar esta série de trabalhos que se chama Silhueta. É uma série carregada do sentimento de nostalgia. Ela própria expressou realmente que o contacto com o México trouxe-lhe, portanto ela nasce em Cuba, não é? E depois vai muito jovem viver para os Estados Unidos. Nunca se adaptou verdadeiramente e sempre sofreu bastante com esta nostalgia da sua terra natal. O contacto com o México para ela foi extremamente revigorante, não só pelo contacto com a própria natureza, mas também com o contacto com as mitologias que ela foi conhecendo e com as quais foi envolvendo enquanto iconografias também que traz para a sua obra. Então, de certa forma, este conjunto de trabalhos são extremamente nostálgicos, trazem muito das saudades da sua infância, de uma vida mais próxima da natureza, o que estava aqui um pouco expresso também nestas pequenas citações que eu trouxe da própria artista. E realmente, pronto, há aqui a expressão de um laço que ela sente que não consegue recuperar nos Estados Unidos, mas conseguiu, todavia, sentir quando estava no México, não é? Por via de algum contacto com a natureza e alguma semelhança, talvez geográfica, ou mesmo a questão espiritual e mitológica que ela sentiu. Pronto, é assim um exemplo que eu trago com alguma brevidade. E agora refletir um pouco sobre esta questão, e já vou voltar a mais um exemplo de uma outra artista, que é este tema da melancolia associada à destruição do planeta, ou este conceito que agora se tem usado mais, que é o ecocídio. Será realmente possível sentirmos um luto pela destruição da natureza? Estamos nós, humanos, preparados para sentir dor pela destruição de uma floresta? Ou pela extinção de uma espécie animal, ou pela consciência apenas da gravidade da situação e deste estado de emergência climática em que nos encontramos. Estas perguntas, que por um lado podem parecer retóricas, mas questiono, não é? Porque realmente toda a cultura, a literatura, a arte, a própria filosofia, nos tem conduzido para compreendermos esta consciência de melancolia como uma espécie de fenómeno exclusivamente humano e ainda focado eventualmente nas relações humanas, abrindo eventualmente exceção às vezes para os nossos animais domésticos, não é? E por isso não é raro ouvir alguém dizer era como uma pessoa da família, não é? Quando morre um cão ou um gato. Mas e as causas ambientais poderão ser vividas com esta proximidade? Por exemplo, tenho lido alguns autores sobre estas questões, sobre que tipo de proximidade podemos realmente sentir para nos envolvermos ou não, com esta problemática. E a verdade é que nós, quando ouvimos falar ambientalistas, pessoas que estão ativamente a trabalhar, ativistas, por exemplo, e que estão a trabalhar nestas causas, não só os artistas, mas também as pessoas mesmo ligadas à ciência,
é difícil não encontrar uma certa paixão no trabalho deles, portanto, não parece que seja um tema frio, não é? Portanto, quem se envolve com estas causas normalmente envolve-se de uma forma bastante apaixonada. Mas isto é só uma à parte, não é? Mas a questão aqui que se coloca, e que tem ainda, acho que alguma relação também com a apresentação do Adelino, é esta questão de senso de familiaridade. Não é? Podemos nós sentir, de facto, alguma familiaridade com os desastres ecológicos, como poderíamos sentir, por exemplo, com, sei lá, uma perda de um património na nossa terra natal, por exemplo, ou a morte de um familiar, não é? Portanto, estarão estes desastres ecológicos menos enraizados na nossa realidade subjetiva, não é? Serão eles apenas visões mais amplas e abrangentes e por isso poderiam ser considerados imparciais? É uma pergunta que faz Warwick Fox num texto que eu não li ainda na totalidade, mas o que eu consegui ler achei extremamente interessante, esta análise que ele faz sobre este conceito de transpessoalidade. Então, essa transpessoalidade pode superar algumas características da natureza humana, segundo Fox, que no fundo caracterizam aquela aproximação um pouco interesseira, não é? Que nós temos, muito egoísta, muito focada em nós e nos nossos e nas nossas coisas, não é? Que é este senso de familiaridade, ou seja, este olhar tendencioso. Se de certa forma, através desta transpessoalidade, podemos quebrar essa abordagem tendenciosa. Aparentemente, isso parece ser possível e uma das formas que tem sido talvez até usada numa espécie de, talvez até de marketing para chamar a atenção para estas causas ambientais e para que as pessoas saiam deste marasmo, não é? De uma certa sensação de, isso não é comigo, eu não posso fazer nada, ou não fui eu que poluí o planeta, para que no fundo as pessoas todas possam assumir alguma responsabilização, não é? Será realmente o de trazer um sentimento, não é? Portanto, o de trazermos na comunicação destas problemáticas a emoção, não é? Em vez de realmente mostrar apenas o estado de destruição e de desequilíbrio, falar através de narrativas com mais sentimento, em que realmente o humano consegue refletir e sentir como a sua própria vida, e aí já num nexo de maior familiaridade, fica também ela afetada, não é, por uma experiência de perda, ao vivermos nestes tempos de emergência climática e de ameaça constante, climatérica e etc. Então, diante do ecocídio, esta experiência de incompletude é também o reconhecimento de uma dependência do cosmos, da natureza. E nesse sentido, trago aqui este conceito de Martin Seligman, que é o desamparo aprendido. Ou seja, até que ponto o desamparo aprendido de Seligman, enfim, reflete até que ponto essa perda de controle pode limitar ou destruir a nossa vontade de agir, persuadindo-nos que nada podemos fazer. Portanto, uma ideia de um certo um desânimo, não é? E é nesse sentido que eu relaciono aqui também com a melancolia, um desânimo e uma falta de iniciativa. Portanto, uma ideia de que não adianta, não há nada que se possa fazer. Esse torpor, não é? Induzido por uma certa melancolia que pode não permitir a ação, não é? E se reflete bastante nessa condição. No entanto, aquilo que temos visto, sobretudo na expressão artística, é um questionamento muito forte e existencial, portanto, que parte realmente de um sentido de familiaridade e que surge como um motor necessário para uma intervenção significativa no mundo. Se não for uma intervenção, pelo menos para uma reflexão e uma tomada de consciência muito mais ampla. E com isto vou finalizar dando o exemplo de uma artista que expressa no seu trabalho precisamente
essa melancolia, essa tristeza profunda pela destruição da natureza. No caso, esta obra tornou-se... esta obra fez parte desta exposição coletiva Art and Ecology in the Time of Crisis, que aconteceu no Líbano em 2016. E a obra é esta, portanto, a artista Claire Pentecoste, ela é norte-americana e participou, teve uma temporada, uma residência artística no Líbano, onde depois participou desta exposição, que era uma exposição coletiva com muitos artistas internacionais, e este trabalho, mas no fundo todos tinham em comum a reflexão sobre estas questões, mas muito ligados ao Líbano, portanto, àquele sítio, não é, que proporcionava esta ligação, esta reflexão sobre este tema. Então, no caso, esta artista, por ter estado lá a passar uma temporada e a viver realmente as problemáticas ecológicas locais, desenvolveu esta obra que eu vou passar a apresentar com um bocadinho mais de detalhe. Então, esta obra chama-se Amor Fati, ela foi realmente, como eu vos expliquei, realizada para a participação nesta exposição, e Amor Fati é um conceito estoico, como acredito que vocês saibam, e foi mais tarde também bastante desenvolvido pelo Nietzsche, e no fundo aquilo que a artista, que não é uma filósofa obviamente, mas pretende refletir, é como poderíamos realmente amar este planeta, não é? E aceitá-lo com um destino que se afigura um destino tão dramático, tão triste, tão difícil de aceitar. Então, esta obra dá testemunho da melancolia da artista, revela a sua profunda tristeza face à destruição do planeta, em particular das águas e dos depósitos de cálcio e petróleo que se encontram nas águas poluídas dos rios no Líbano. E é assim que ela produz esta obra, não é? Onde ela questiona, através destes elementos que vai buscar, os elementos que ela traz são visualmente e matericamente muito simbólicos e importantes. As suas propriedades formais, digamos assim, estão em diálogo com a própria obra. No caso, estas pequenas lágrimas que podem ver à frente da imagem são peças de vidro, não é? Com este formato de lágrima, e estão cheias de água, e esta água é água poluída, trazida dos rios de Beirute, uma água que está envenenada, digamos assim, com o lixo industrial da cidade. Depois temos este elemento visual também muito importante, que é uma espécie que entrou em extinção, que a artista traz, não é, aqui como pano de fundo para a obra. É um fóssil, não é? Esta imagem que vemos aqui é a imagem de um fóssil, o Cyclobatis, um peixe que foi extinto já há bastante tempo, e a sua forma realmente circular e há qualquer coisa nele de antropomórfico, não é? Portanto, é realmente um animal extraordinário na sua expressividade, na sua forma, e ao mesmo tempo que nos remete também para uma certa imagem mitológica pela sua circularidade. Portanto, é também aqui o testemunho deste pesar, desta tristeza por um animal que já não existe, não é? Portanto, que apenas o que resta dele é apenas o fóssil. E nesse sentido é muito interessante nesta obra também a reflexão paradoxal que a artista traz, não é? Esta expressão de uma vida fossilizada, sabendo nós, não é, que o grande drama dos nossos tempos é precisamente o fóssil, as energias fósseis, não é? Que são o motor da energia, pelo menos desde a Revolução Industrial, e que são realmente a principal causa da destruição do planeta. Então este paradoxo eu achei de facto muito interessante, ao mesmo tempo que esta reflexão
profunda sobre como amar este destino tão duro, tão triste. E pronto, é realmente um desafio grande que nos impõe as mudanças climáticas, tanto ao nível do que nós podemos sentir, não é? Que proximidade de facto podemos sentir, e ao mesmo tempo qual o papel da arte e como é que a arte pode contribuir para uma maior proximidade, uma experiência de maior intimidade com estas problemáticas. E pronto, era isto que eu vos queria trazer. Muito obrigada e desculpem se passei um bocadinho do tempo. Eu penso que o tempo foi bem, Teresa. Se me permitem, depois da apresentação da Teresa, eu gostava de partilhar uma experiência minha de há alguns anos, pela qual faço a ligação com a apresentação da Teresa. Vai fazer agora 6 anos que houve incêndios pelo país inteiro, foram grandes incêndios, e eu durante alguns meses eu tive uma experiência de grande melancolia e nostalgia. Porquê? Porque esses incêndios afetaram também a minha aldeia, no sul da Beira Baixa, e aquilo que senti foi a destruição dos lugares da minha infância. Há lugares que eu visitava e continuo a visitar, apesar de estarem entregues, de estarem desamparados, digamos, neste momento. Penso, por exemplo, numa fonte, junto à qual nós, crianças e adolescentes, em especial no verão, nos juntávamos, com oliveiras e pequenas jazinheiras à volta, e isso foi destruído. É uma imagem extremamente desoladora e durante meses senti isso muito intensamente. Trata-se, de facto, de uma nostalgia que tem a ver com a infância, com alguma coisa que se perde da minha infância, portanto, e não só da infância, de uma infância mais, que é coletiva, relativamente a um grupo, e ao mesmo tempo perda de natureza. Estes incêndios, aliás, foram mais agrestes que habitualmente, porque as oliveiras muitas vezes resistiam aos incêndios e dessa vez não. Queria só partilhar isso para fazer a ligação. Temos agora um espaço, pelo menos de meia hora, para podermos conversar, para podermos ouvir as pessoas. Eu peço desculpa se não estou a ver alguém que pede a palavra. Sim, Filomena. Filomena, tem que pôr o som, desculpa, tem que pôr o som. Sim. Muito boa tarde a todos e obrigada pelas várias contribuições que eu ouvi, com atenção. Em relação a Adelino, aquele poema que tu trouxeste, aquele soneto que trouxeste da Flor-Bela Espanca, e tu próprio também apontaste para isso, mas tenho a impressão que firmaste mais no conceito de nostalgia do que no de melancolia, e ali parece-me, apesar dela falar de um país que se trata, que os traços são melancólicos e não propriamente nostálgicos, parece-me, porque se no conjunto do que se esteve hoje aqui a dizer, eu posso concluir, depois corrijam-me ou rebatam-me, a discussão é sempre boa, a nostalgia tem, diferentemente da melancolia, está prevista, é previsível que haja uma solução, que haja um elemento de ligação, que haja um voltar, um regressar. Mesmo na história que tu contaste, o lugar está calcinado, não é? Voltas ao lugar, ainda podes voltar ao lugar. E aí a melancolia, o poema dela, o soneto dela, apesar dela falar do país da infância, chamar-lhe país,
O que é certo é que ela sabe que não pode voltar, porque ela perdeu, digamos, o fio da Ariadne. Ela diz que não sabe como é que saiu dali. O percurso ela não o conhece, portanto ela não pode fazer, não pode recuar, retomando o percurso ao invés. E ao falar de sombras, mais me pareceu que o tema da melancolia aparecia ali mais forte que o da nostalgia, porque as sombras aparecem em muitos textos sobre a melancolia. E é um ponto de vista melancólico, até, por exemplo, no Píndaro, numa das Píticas, ele diz que o homem é o sonho de uma sombra, ou uma sombra que sonha. E essa ideia de ser sombra tem a ver com inconsistência, com identidade esfacelada, com impossibilidade de autorreconhecimento tranquilo, sem perturbação profunda. E ali parece-me que ela é uma sombra da sombra, multiplica a inconsistência, mas ela vive entre sombras, todos são sombras. Não é o caso dela é um caso particular, porque ela é uma sombra da sombra e descreve todo o sistema de perdas irrecuperáveis. Parece-me que é mais do lado da melancolia do que do lado da nostalgia. Em relação ao que a Teresa esteve a dizer, só havia muitas coisas a falar, mas havia uma coisa talvez que eu gostasse de considerar um bocadinho mais, com mais atenção, que é o tema, o nome da obra desta artista. Ela é francesa, esta artista que expôs no Líbano. Ela é norte-americana. É norte-americana. Parece que tem o nome francês, mas é norte-americana. O título, Amor Fati, tem de incluir alguma ironia. Que não se pode levar à letra o Amor Fati no caso dos estoicos, quer nos casos estoicos, quer no caso, como muito bem disse, e Nietzsche desenvolve esse conceito, é um conceito muito, muito nietzscheano, tem a ver com, como diria o Santo Agostinho, uma questão que cada um tem consigo próprio, o Amor Fati. E é aceitar, no caso do Nietzsche, de uma maneira muito brutal, aceitar que a nossa vida poderia repetir-se inteiramente e nós não desejaríamos mudar nada. É um pensamento abissal, como ele fala na Gaia Ciência, é um demónio que um dia vai ter com ele de noite e diz: aceitarias que toda a vida se pudesse repetir todos? E o Amor Fati é uma repetição abissal, não é um conceito fácil de um ponto de vista existencial, sobretudo do ponto de vista de Nietzsche e menos do ponto de vista dos estoicos, porque implica uma consciência muito aguda do desastre humano, da decadência humana, mais, apesar dos estoicos também terem essa questão da crise, mas mais no caso do Nietzsche, que lidou com a decadência de uma maneira constante e muito aguda e muito lúcida. Ele próprio se considerava um decadente, ele não ficava fora do conceito que criava. E parece-me que considerar que aquilo que acontece com a natureza no seu conjunto, também é muito interessante pensar que os modernos põem sempre o homem fora da natureza. Isso nunca aconteceu com os antigos. A natureza é uma coisa e nós somos outra, mas nós respiramos, nascemos e morremos, como é que não somos parte da natureza? É um ponto de vista moderno que o homem se destaque da natureza e possa julgar a natureza, como Kant diz. Desculpem, estão a tocar à minha porta, eu tenho de interromper. Desculpem. Mas muito interessante. Eventualmente a Filomena regressará daqui a pouco. Como quer que seja, eu gostaria de comentar, de responder muito rapidamente à observação que ela fez sobre a melancolia e a nostalgia. De facto, não é por acaso que a melancolia é uma palavra com uma longevidade tão grande e que tem uma capacidade para integrar experiências que à partida não são melancólicas ou para alterar a tonalidade original de experiências como esta da nostalgia. Porventura, o poema, para mim, não é claro neste momento a fronteira entre nostalgia e melancolia. Porventura, a melancolia
é mais forte, é mais ampla e mais sombria. A Filomena falou em Píndaro, mas, por exemplo, em Bernardino Ribeiro, na Claro. Menina Moça, Filomena estava a dizer, de facto, da Eu, eu, dificuldade. eu agora já apanhei, Queres acabar? Queres acabar? Não, podes continuar, mas eu só, no fundo a minha pergunta já estava em relação àquela artista americana no Líbano. Se nós podemos sentir dor, e essas perguntas foram feitas anteriormente pela destruição da Amazónia, e se esse sofrimento que nós podemos sentir é da mesma intensidade, da mesma intimidade que aquele sofrimento que o Adelino sente quando vai à aldeia e já não tem aldeia. Eu acho que não pode ser igual, há um excesso, quer dizer, o sentido da familiaridade, ou o sentimento de familiaridade, que ali estava senso, o sentido ou sentimento, não sei como é que é o original, tem a ver com proximidade. Se alguém vive no Amazonas, acho que pode sentir uma coisa diferente daquela que nós podemos sentir muito longe, por ler, por ver na televisão, podemos sentir um horror, mas depois essas imagens, ou nós vamos logo para o Amazonas, apanhamos um avião ou o que seja e vamos ter com o problema, ou é muito longínquo. Digamos que há uma escala a partir da qual só quase teoricamente ou por desejo de contribuir nos podemos aproximar. Digamos que há graus, não é? Graus de proximidade, graus de distância e graus de intensidade. Aquela americana deve ter vivido algum tempo no Líbano para perceber como é que os rios estavam tão poluídos e teve tempo para pensar o que é que, a partir dessa experiência catastrófica da destruição dos rios, porque tem a ver com a sobrevivência humana, tem a ver com a vida dos animais, com a vida dos humanos, e com a vida e a persistência da vida, não é a vida atual, é a persistência. A ideia de que amanhã pode não haver é uma ideia terrivelmente perturbadora, não é? Não é só agora, é depois. Portanto, eu vejo aquele Amor Fati também com algum travo de ironia, porque quem é que é capaz, quem é que está em condições de amar a nossa Terra? É engraçado que tenha falado sempre em planeta e quase nunca tenha falado de Terra. A primeira pessoa que quase deixou de falar de Terra foi o Baudelaire, o poeta, o primeiro poeta. É só o planeta. E quando se fala de planeta, a familiaridade, a intimidade desapareceu. Quando nós falamos de Terra, sabemos do que é que estamos a falar, não é? De planeta é uma coisa científica. Eu não amo o planeta, eu não posso amar planeta nenhum, isso é uma coisa estranha, mas até o Vitorino Mésio eu acho que tem versos sobre isso, sobre amar planetas e coisas dessas. E o ADN e tudo isso. Mas acho que o amor que nós podemos ter global só pode ter pedras de toque locais, digamos, em termos de relação entre local e global, seria isso que eu diria. E por outro lado, nós não podemos aceitar, amar uma coisa que nos ultrapassa de tal maneira que não há medida, quer dizer, o cálculo infinitesimal não deve ter condições para expressar esse estranhamento. Mas, por outro lado, nós somos, a todo momento, forçados a pensar na coisa porque temos informações a serem despejadas diariamente sobre nós. Isso é, ao mesmo tempo, muito terrível. Eu penso, sobretudo, nos pequenos, nas crianças. As crianças já estão com a vida envenenada. Não é só a água que está envenenada. É a vida que vem constantemente posta em causa através das aflições dos pais ou das coisas que vêm na televisão, dos temas da escola. Quer dizer, por um lado abre a consciência da criança, mas por outro lado impede aquele passar da vida da infância, não é? De leveza, perde inteiramente. Portanto, nós estamos com graves problemas, paradoxos constantes. Temos de estar sempre a tentar equilibrar, mas nada disto é muito fácil. É tudo muito difícil, não é? Mas eu agradeço muito o seu comentário. Na verdade, era realmente, eu queria chamar, em relação à questão da sua interpretação da obra da artista, agradeço muito, tirei aqui umas notas porque acrescenta bastante àquilo que eu própria tinha pensado. Mas em relação depois a essa questão
pronto, desta perda da familiaridade com o planeta Terra, não é? Realmente era para este paradoxo realmente que eu também queria chamar a atenção, porque aquilo que nós assistimos, e por isso é que eu falei até, usei a expressão marketing, é quase que estes problemas são cada vez mais adjetivados e trazidos com maior sentimento, às vezes focando, por exemplo, no exemplo de uma família, como a família foi perdendo, sei lá, vamos tentando personalizar cada vez mais para que nós, espectadores, a ver um programa de telejornal ou uma notícia na internet, consigamos ter o mínimo de vínculo com aquilo de perda que nos estão a passar, não é? Ao mesmo tempo que nós compreendemos que existem ativistas muito apaixonados, portanto, que para eles realmente é uma causa familiar. Mas isto é de facto um tema muito paradoxal e acho que filosoficamente interessante, não é? Daí que este Warwick Fox, que eu não conheço muito bem, li apenas uma parte do livro dele, usa esta expressão de transpessoalidade, não é? para explicar, na ideia dele é possível, sim, é possível realmente, talvez não numa vivência do senso comum, não é? Mas em momentos particulares nós sentirmos realmente uma ligação ao cosmos como qualquer coisa realmente de existencial, mas não propriamente como o dia-a-dia, o senso comum. Isso eu concordo com o que a Filomena acabou de dizer, não é? Nós vemos, e até por uma questão de defesa não ficamos a pensar lá na destruição e nas queimadas da Amazónia, porque temos coisas para fazer, para o jantar e para as crianças. Estamos muito ocupados com a nossa vida, não é? Temos de estar sempre a pesar, temos de estar sempre a pesar na balança. Exatamente. E às vezes não conseguimos, os pesos não equilibram, não é? É verdade. Mas de facto. Eu queria só fazer duas notas breves a propósito daquilo que a Filomena disse e que agradeço muito e que me ajuda muito a pensar estas questões. A primeira é sobre a longevidade da melancolia, que não é acidental, com certeza, e a dificuldade de destrinçar os conceitos, onde nomeadamente de nostalgia, de melancolia, e a minha impressão, e penso que apontaste nesse sentido, é que efetivamente a melancolia é mais forte, e o François penso que apontava também nesse sentido, é mais forte do que a nostalgia propriamente dita. A outra nota tem a ver com a sombra. O facto da sombra está muito presente na melancolia e a imagem que me ocorre de imediato é na segunda história da Menina e Moça, do Bernardin. Hoje não temos a presença do Helder, que apresenta uma comunicação neste momento na Academia das Ciências, mas ele conhece muito bem a força da sombra do Wim Marder na segunda história, que tem a ver com toda essa problemática da identidade perdida, de toda a desavença de si consigo, de que fala a menina. E o Sá de Miranda também fala constantemente das sombras. Sim. É verdade. A sombra é muito melancólica, sem dúvida. Sombras que não aferro, não é? E fala de umas sombras que não aferro, diz o Sá de Miranda. E claro, o Bernardinho, que tu conheces também, a da Menina e Moça, sem dúvida, sem dúvida. Que são pesadas essas sombras, não é? São pesadas. Obrigado a todos, um abraço e até provavelmente 6 de julho. 6 de julho, ok. 6 de julho. Julho, sim. Vamos ter a questão sempre da perda, será com certeza o tema de 6 de julho, como é quase inevitável nestas sessões. Está bem. Muito Então, bem. boa tarde. Boa tarde. Obrigada a todos. Obrigada. Boa tarde. Um abraço.